Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio e vamos fazer um vídeo aqui. Eu vou falar aqui, eu vou ler a Bíblia para vocês e vou explicar que hoje essa semana eu estou falando do Evangelho de novo, né? E logo de cara assim, vamos se inscrever no canal, né? Compartilhar, né? Vamos dar um aí no canal, e vamos continuar o nosso roteiro aqui, né? Que o evangelho de hoje é de Marcos 10, 28 a 31. E a primeira leitura é a primeira carta de Pedro, do 10 a 16. 10 a 16. Pedro 10 a 16. Primeira carta de Pedro. E vamos lá ao evangelho de hoje, né? Que o evangelho de hoje é esse aqui, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. É assim, ó. É curtinho, ó. Pedro começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que deixou a casa, o irmão, a irmã, mãe, pai, filho e o campo por causa de mim e do evangelho receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo com perseguições e no mundo futuro vida eterna. Muitas, porém, que são primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Isso é a leitura de hoje, né? Leitura de hoje, que é apenas do Marcos, né, 28 a 31, que diz assim, né? Então, aquele que muitas vezes as pessoas, por causa de uma coisa ou de outra, de um parente ou de uma coisa, qualquer coisa, as pessoas deixam de seguir Jesus, né? Aí fala o seguinte: tem um irmão que é de uma religião que não é católica, né? Uma religião contra a religião católica. Aí ele tem uma namorada, alguma coisa assim, aí deixa de seguir a religião católica para seguir a sua namorada, a sua irmã, a sua coisa ali, né? Então, isso aí, ó, é o que ele está dizendo aqui, ó. Muitas vezes as pessoas deixam de seguir Jesus para seguir outras coisas. Veja que algumas pessoas encaram a religião católica como se fosse uma religião para se tornar pessoas pobres, né? Para que foi feito para as pessoas pobres, para que as pessoas não tenham sucesso, para que com a religião, com as ideias da religião, as pessoas têm ideia que não vai subir na vida, que não vai ter sucesso, né? Que não vai ter coisa, mas não é bem assim não. Você pode trabalhar, estudar, fazer os seus negócios honestamente, o seu trabalho, e no final de semana você vai para uma igreja católica, você vai assistir uma missa. No meio da semana, quando você chega em casa, você vai para um terço, alguma coisa assim na casa de alguém. Isso não vai lhe atrapalhar, não. Isso não vai lhe deixar pobre. Isso não vai fazer você ser o último da fila no emprego. Coisa assim, não vai lhe rebaixar, né? Isso é uma impressão que as pessoas têm, é uma impressão que as pessoas têm sobre a religião, mas não é bem isso aí. Então, tem muita gente que estudaram bastante, são advogados. Eu conheço advogado, conheço policiais, né? Conheço pessoas comerciantes que são católicos, apostólicos romanos, e a igreja nunca atrapalhou eles na vida financeira, né? Na vida financeira. Claro que a pessoa não sendo católico, não ligando para a religião, sendo desonesto, né? Aí ele consegue mais coisas, né? Consegue uma coisa ali, outra colar, mas aquilo que ele consegue não era bem dele, né? Ou a pessoa vai entrando, quer ser a pessoa assim vai cobrar imposto de alguém, dinheiro de alguém,
né? Em cobrar dinheiro, né, de alguém, emprestar dinheiro para cobrar alto, essas coisas todas. Ele não está pensando na igreja, ele não está pensando em Jesus, está pensando em religião, ele está pensando no dinheiro, né? Aí ele tem condições de comprar carro, aquela coisa toda. Mas tudo aquilo que vem desonesto, tudo aquilo que vem fácil, vai também fácil, né? Vai embora também fácil. Não é bem assim, né? Não é uma coisa abençoada por Deus, né? Aí isso não tem nenhuma... um poder, não tem nenhuma segurança nisso aí, né? Então, gente, também é o seguinte, a igreja, aqui está dizendo também o seguinte, que Pedro, eu vou ler aqui de novo para vocês verem aqui, ó, é o seguinte, ó, Pedro começou a dizer, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele falou isso aqui, a dar uma impressão que ele está cobrando alguma coisa, né? Mas ele está apenas dizendo para que Jesus saiba, que ele tem consciência do que está fazendo, né? Aí Jesus respondeu, em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho e campo, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Isso aqui, gente, é bem interessante o seguinte. Tem muitas igrejas por aí, religiões, dirigentes, pastores, né? Que não tem nada a ver com isso aqui. Entendeu? Ele não deixa a família, ele não deixa os irmãos, ele não deixa nada. O que é que ele faz? Ele casa, ele tem mulheres, ele tem aquela família dele, ele junta todo mundo. E eu conheço pastores que no final de semana junta a mulher, os filhos, as irmãs, tudo numa casa da irmã, compra muita cerveja e bebe, toma cerveja, bebe até quase cair, né? Até cair mesmo. E depois ele pega o carro, vai para casa bêbado, ou pede para alguma pessoa ali levar o carro, tudo. E isso aí, ele não está fazendo sacrifício nenhum por ninguém. Ele não está fazendo sacrifício nenhum. Não é a coisa de um padre que deixa a vida dele, né? Que deixa a casa, deixa a mãe, o pai, os irmãos. Deixa até de casar, não tem mulheres, filhos. Isso é uma coisa assim, parecida como se fosse... Para muitas pessoas seria uma tristeza, né? Uma tristeza, mas para eles não é uma alegria, porque eles estão deixando aquilo ali. Eles estão seguindo exatamente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, eles estão seguindo Jesus com alegria. Eles estão, porque sabe, ali eles vão conseguir muito mais, vão ter mais tempo para estudar, mais tempo para aprender, ter mais tempo para participar das igrejas, para explicar, para ensinar, certo? Mais para estudar, porque quando você entra em alguma coisa, entra em qualquer coisa, é muito bom você estudar bastante sobre o assunto, saber muito sobre o assunto. E é isso que acontece com os padres, eles estudam bastante, eles leem bastante, para saber sobre o caso, porque quando ele for falar, ele tem mais firmeza no que está falando. Ele está firmeza no que está falando. Pronto, aqui eu leio a Bíblia, né? E leio alguns livros ao redor, faço pesquisa na internet, alguma coisa assim, mas isso é uma coisa rápida, né? Às vezes eu falo uma coisa e não tenho muita firmeza no que eu estou falando, mas vocês que estão assistindo, vocês que estão vendo aí, então, que sabe do assunto, até mais do que eu, faz o seguinte, manda um comentário, né, que eu leio o comentário e dou um coraçãozinho, né? Manda aí um comentário, né? Em seguida ele fala assim, ó, casa, irmão, irmãs, tudo aqui, né? E fala assim, casa, irmão, irmã, mãe, filho e campo, e perseguição, e o mundo do futuro, vindo eterno, muitas, porém, que não primeiros serão últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Então é isso aqui. Tem uma coisa interessante, eu vou ler aqui de novo, direitinho, ó. Muitos, porém, que são os primeiros serão os últimos,
e muitos que são os últimos serão os primeiros. Há uma regra bem interessante nisso aqui, é o seguinte: algum político fez uma reunião na sua rua, certo? Em algum centro comunitário. Aí quando você chega lá, tem muitas cadeiras cheias e na frente tem umas cadeiras vazias, mesmo na frente. E lá atrás também tem umas cadeiras vazias. O que você faria? Como você fazia o quê? Você iria para frente, para aquelas cadeiras que estão vazias, ou então você iria lá para trás? Aí eu pergunto isso. Então é o seguinte, é melhor, preste bem atenção aqui, é melhor que vocês vão para as últimas cadeiras que estão lá atrás. Para as cadeiras vazias que estão lá atrás. Não são as últimas, mas as que estão vazias lá atrás, ou no meio. Porque é o seguinte, você foi para frente, é melhor que você, aí é melhor que você vá lá para trás. Porque se alguém da reunião que estiver fazendo aquela reunião achar necessário que você venha para frente, ele chama e diz: ó, fulano, vem para cá, para frente, sente aqui, porque eu quero que você sente aqui, porque você vai vai dizer alguma coisa, falar alguma coisa. Então, ou não. Senta aqui na frente. Você, fulano, tal, senta aqui na frente. A reunião tem uma vez. Aí você vem e senta na frente, porque alguém da reunião mandou sentar, algum dirigente que estava lá. Imagine se você fizer o contrário. Você vai para frente e senta na cadeira da frente, parecendo que é até o bichão lá. Aí você senta na frente. E de repente aquelas cadeiras estão reservadas para algumas pessoas especiais, para alguns convidados especiais. E ele diz: fulano, oi, você aí na frente, vai lá para trás porque essa cadeira aí é de fulano. Passe a vergonha na frente dos outros, olha aí. Isso é ridículo. Então, quem é um cristão, quem é um católico, não pode passar ridículo. Então, é isso que tem. Vocês leiam a Bíblia, que vocês vão... Que não é só ler a Bíblia, ser um santinho ou querer ser santo, mas tem umas regras que vocês prestem bem atenção. Aqui, ó, muitos, porém, que são primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Então é isso aí. Gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like, certo? Inscreva-se no canal. Dê o like agora, né, enquanto eu tô falando. Inscreva-se no canal. E que Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo lhe acompanhem em todos os lugares que você for. Amém.